3. Um beberrão na Terra Santa. De alguma forma conseguimos conservar nosso lar até que, em 1940, estourou a guerra. Por esse tempo, Lionel já era nascido e Joyce esperava nosso terceiro filho. Como conseguimos sobreviver durante os anos que precederam a guerra, jamais saberei. A minha conta do bar era maior que a do armazém, mas nunca passamos fome. Alguns dos amigos de Joyce, que conheciam o meu problema com a bebida, ajudavam com alimentos e roupas, e assim seguimos vivendo. Logo que tomei conhecimento da guerra, resolvi alistar-me no exército. Vi que não podia sustentar meu vício e minha família ao mesmo tempo. Eu já andava cansado das contas e dos encargos da vida familiar, e esta saída parecia uma excelente válvula de escape. Quando informei a Joyce a minha decisão, notei um leve tom de alívio em sua voz. Provavelmente ela se sentia contente por libertar-se de mim. 2 meses depois de me alistar no exército sul-africano, nosso terceiro filho nasceu. Joyce deu-lhe o nome de Roy. Fui visitá-la em casa. Mas como estava bêbado a maior parte do tempo da licença militar, a visita pouco significou para qualquer um de nós. Depois do treinamento básico, nossa unidade foi enviada para os desertos do Egito ao norte. Alguns companheiros estavam muito preocupados com o risco de serem mortos. Minha preocupação, no entanto, era quanto à possibilidade de conseguir bastante bebida em pleno deserto. Minhas preocupações não eram infundadas. Logo no primeiro contato com o deserto, verificamos que não havia nenhuma espécie de facilidade. Nenhum rancho, nenhum alojamento para oficiais, nenhum lugar onde comprar bebida. Éramos 16.000 em nossa unidade, e a missão era estabelecer um acampamento em El Cantara. Quando tomaram conhecimento da situação, muitos soldados começaram a queixar-se por não haver bebida. De repente, um deles disse: "Só existe um homem que pode achar bebida para nós. Tom!" Gritaram todos. "Certo! Tom é o nosso homem!" Assim, naquela noite, fui empurrado para o deserto. "Você vai achar bebida. Não vai, Tommy?" "Vou fazer o demo do possível", respondi. Por um momento ali, fiquei tentando imaginar o que fazer. Subitamente, eu disse aos outros: "Vocês veem aquela luz lá longe? Vamos até ela." Quando chegamos, constatamos que a luz provinha de um posto avançado canadense. Comecei a farejar por ali enquanto os outros homens entretinham os oficiais com conversa. Não demorei muito a descobrir caixas e caixas de cerveja canadense, escondidas em uma cova debaixo da cama do oficial. "Ei, rapazes! Vejam o que encontrei! Cerveja!" gritei. "Oba!" Eles gritaram e se atropelaram em busca do tesouro que eu havia achado. Empurramos a cama para um lado e começamos a nos servir, enquanto os canadenses, sem nada poder fazer, nos observavam sorver toda a sua cerveja. O que foi que eu disse? Se alguém é capaz de encontrar bebida, esse alguém é Tommy. Ele tem faro para isso. Um dos rapazes desafiou. E era verdade. Parecia haver um demônio me guiando, porque eu era capaz de achar bebida em qualquer lugar. De vez em quando eu escrevia para Joyce, mas sem muito envolvimento. Eu sabia que ela se sentia melhor sem a minha presença por perto, e me doía pensar assim, mas era dessa maneira que as coisas estavam. Eu havia determinado ao pagador-chefe do exército que enviasse a ela a metade do meu soldo. Eu sabia que ela precisava de mais do que isso, mas eu também tinha as minhas despesas. Por isso, ela precisava contentar-se com o que eu podia mandar-lhe. Certa noite, depois de estarmos todos recolhidos às nossas tendas, fiquei ali deitado pensando na droga em que eu havia transformado a minha vida. Quando afinal adormeci,
Vi em sonho uma procissão de pessoas desfilando diante de mim. A irmã Emily Dunn era a primeira, sacudindo seu dedo em minha direção e dizendo: "Que vergonha! Você não sabe que a Bíblia diz? Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido?" Vi então o belo rosto de minha mãe dizendo: "Bob, você sabe que seu pai e eu sempre quisemos um ministro na família." Surgiu também o jovem seminarista dizendo: "Deus realmente ama você." Por fim, vi o rosto lacrimoso de Joyce dizendo: "Bob, o que você tem a dizer a respeito da promessa que me fez?" Acordei suando frio e com o coração batendo forte. "Deus", falei no escuro, "não sei o que está acontecendo comigo. Acho que o Senhor e eu nada mais temos em comum." Virei-me e tentei pegar no sono de novo. Mas não conseguia expulsar aqueles pensamentos malucos de minha cabeça. Então me levantei. Encontrei uma garrafa de cerveja que eu havia escondido. E com seu conteúdo, me consolei até voltar a dormir. Na manhã seguinte, notei o cabo Williams lendo o Novo Testamento. Aquele era um camarada que realmente me aborrecia. Toda manhã eu o via ali sentado no seu beliche lendo a Bíblia. Olhem só para aquele doce metodistazinho. Ele está fazendo uma escolinha dominical particular. Gritei bem alto para que todo mundo ouvisse. Todos os outros me apoiaram, fazendo algazarra, dando risadas e batendo os pés. Mas Williams continuava sua leitura. Ele já estava acostumado com minha impiedosa gozação. Intimamente, porém, eu admirava sua alegria tranquila e seu sorriso sereno. E isso me fazia querer saber qual segredo o tornava assim tão lívido. Poucas semanas depois, obtive uma licença de 10 dias. Resolvi viajar de carona para a Terra Santa e visitar rapidamente os pontos mais importantes. Imaginem, um beberrão como eu na Terra Santa. Era uma ideia maluca, mas não seriam mais que 10 ou 12 horas de viagem. E eu poderia conhecer alguns dos lugares que havíamos estudado no orfanato. Consegui um companheiro chamado George Bancroft para viajar comigo. George era católico romano, e achei que estaria interessado em ver as paisagens santas também. Não era difícil para os soldados conseguir carona. Não demorou muito, e um camarada polonês parou e nos pegou. George saltou para o banco traseiro, enquanto eu me assentava ao lado do motorista. "Vamos a Jerusalém. É para lá que você vai?" Eu disse ao motorista. "Ótimo, certo." Ele disse, abrindo-se num largo sorriso. "Muito bem. Meu nome é Tom, e este aqui é meu parceiro Bancroft." Eu disse, tentando começar um bate-papo. "Ótimo, certo." Ele replicou. Conseguimos uma licença de 10 dias. E Bancroft e eu achamos que dar uma olhada nos lugares santos de Jerusalém seria uma excelente maneira de usar essas férias. Planejamos ir a Belém e dar uma volta pelos arredores. Deve ser uma viagem linda, não acha? "Ótimo, certo." Ele respondeu, acompanhando as palavras com uma concordância com a cabeça. Bancroft e eu explodimos em gargalhadas. O motorista olhou para nós e achou que devia ter dito uma boa piada, e acabou caindo na risada. Levamos 10 horas seguidas de viagem para alcançar Jerusalém. E desistindo de puxar conversa com um polonês que não sabia dizer nada em inglês, senão "ótimo", "certo", fumamos um cigarro atrás do outro. Quando Bancroft e eu descemos do carro, agradecemos ao nosso amigo a sua gentileza. "Ótimo, certo", ele respondeu enquanto acenava e ia embora. "Bancroft, se você alguma vez mencionar as palavras ótimo, certo para mim, ficaremos de relações cortadas." Falei. Pegamos nossas sacolas e saímos à procura de um lugar onde pudéssemos tomar um drink.
Por fim, localizamos o Bar Viena. Entramos e consumimos nossa dose de vodka. Podíamos beber muitas mais. Mas eu não queria embebedar-me na Cidade Santa. Por isso parei na primeira e única dose. Lá, pelo meio-dia, fomos ao Jardim do Getsêmani, lugar onde Jesus tantas vezes orou. Poucos turistas estavam ali naquele dia, embora fosse um dia perfeito para a visita. Jamais esquecerei a estranha sensação que se apossou de mim à medida que eu caminhava por entre as sombras do jardim. Vou entrar na igreja. Quer vir comigo? Disse Bancroft. Não, obrigado. Acho que fico aqui fora mesmo. Respondi. Então Bancroft entrou na igreja franciscana e eu fiquei sozinho. Resolvi caminhar pelas veredas que circundavam as ancestrais oliveiras. Algumas vezes parava e fitava aquelas estranhas e velhas árvores. Os troncos eram grossos e retorcidos, como vigorosos soldados envelhecidos que se recusaram a morrer. Por mais velhas que fossem, ainda sustentavam impressionante quantidade de galhos que ensombravam os caminhos. O sol dourado se filtrava por entre a folhagem verde acinzentada. Não se ouvia som algum, a não ser o leve roçar das folhas. Enquanto permanecia na quietude daquele lugar, sentia a presença de um homem junto a mim. Por um momento fiquei atemorizado. Queria olhar para ele, mas tinha medo de que desaparecesse de minha vista. Mas eu sabia quem era. Era a mesma presença divina que eu sentira anos atrás, no orfanato. O poder que dele se irradiava era por demais familiar. Ele não disse uma só palavra, mas eu estava profundamente consciente de sua presença. Meu corpo inteiro tremia e meus olhos estavam cheios de lágrimas. Quando Bancroft saiu da igreja, senti-me um tanto embaraçado por causa dos meus olhos molhados e desejei que ele não os notasse. Felizmente não notou. Demoramos no jardim um pouco mais do que havíamos planejado. Por isso tivemos de rumar depressa para o Calvário e para o túmulo no jardim. A presença divina que eu sentira debaixo das oliveiras continuou a me acompanhar, apesar de nossa pressa. Mais à tarde, conseguimos carona para vencer os 8 quilômetros até Belém, graças à camaradagem do pessoal de um caminhão do exército. Queríamos ver a Igreja da Natividade, que supostamente está construída no lugar onde Jesus nasceu. Nosso guia disse que aquela era a igreja mais antiga da cristandade. Não fosse pelos 3 campanários, ela se parecia mais com um complexo de estruturas militares fortificadas. As paredes de pedra cinzenta eram altas e enrugadas, com janelas muito pequenas. Naquele dia até que havia um bom número de turistas por lá. Antes que nos permitissem entrar na igreja, tivemos de comprar uma vela. Elas eram vendidas ao preço de 10 centavos cada uma. Em seguida, o guia nos levou a uma abertura muito pequena na parede, que não ultrapassava 1,30 m de altura. Esta é a entrada da igreja. Vocês terão de firmar-se nas mãos e nos joelhos para poderem entrar, disse o guia. Então, ele se pôs de quatro e engatinhou igreja adentro, com Bancroft e eu logo atrás. Uma vez lá dentro, comentei com o guia. Isto é estranho. Por que é preciso ficar de 4 para entrar nesta igreja? Ah, até o rei da Inglaterra tem de dobrar os joelhos para entrar no lugar onde nasceu o Rei dos Reis. Ele explicou com um piscar de olhos. Sim, mas qual é a verdadeira explicação? Foram os cruzados. Ouça, quando a igreja foi construída, a porta originalmente media 6 metros de altura. Foi feita assim para que os guerreiros montados pudessem entrar com facilidade. Mas uma porta tão alta se revelou um sério problema na defesa da igreja ante os atacantes. Por isso, posteriormente,
A altura foi rebaixada, de modo que se pudesse defender o edifício mais facilmente, disse o guia. E essa é a verdadeira explicação? Digamos que é uma explicação. Nós, cristãos de Belém, ainda cremos que Deus pôs sua mão na disposição da entrada desta igreja, para que todo o joelho tenha de se dobrar ao passar por ela. Talvez seja assim, repliquei, duvidoso, enquanto atravessávamos o vestíbulo. Entramos a seguir em uma elegante basílica, com 5 naves laterais e colunatas em ambos os lados. Andamos até a fachada da basílica. Atravessamos uma porta, descemos um lance de escadas e chegamos ao lugar onde Jesus nasceu. Enquanto esperávamos em fila para nos ajoelharmos diante da estrela de bronze, que no chão, como se supõe, assinala o ponto exato de seu nascimento, notei que um homem à nossa frente usava um uniforme da Força Aérea Britânica. Quando ajoelhou-se à direita da estrela, com a vela na mão, aquele cabo grandalhão começou a chorar e a orar como criança. No meio do silêncio do ambiente, podíamos ouvir cada palavra de sua oração. Eu te dou graças, Senhor, porque desceste a esta manjedoura para nascer por mim, disse. Graças te dou, Senhor, porque salvaste minha alma. E ajoelhado ali, o homem não se envergonhava de chorar diante de todos. De novo senti a mesma presença me envolvendo. Ver aquele enorme soldado chorando daquele jeito era mais do que eu poderia suportar. Virei-me em direção à saída. No momento em que começava a subir a escada, um barbudo sacerdote grego ortodoxo se dirigiu a mim, pôs as mãos sobre meus ombros e orou: que a alma deste peregrino seja salva em nome de Jesus. Isso custa 1 xilim. Amém? Paguei o xilim, achando certa graça, e fiz uma oração silenciosa, pedindo a Deus que atendesse ao pedido do sacerdote. Tive certeza de que Deus estava tentando dizer-me algo. Alguns dias depois, Bancroft e eu regressamos ao nosso acampamento militar no Egito. Chegamos lá por volta das 5 da tarde, quando as cantinas estavam abrindo e grupos de companheiros se dirigiam a elas em busca de bebida. Fiquei parado ali por uns minutos, meus olhos perscrutando ansiosamente a multidão à procura de certo homem. De repente o localizei. Capelão, senhor! Capelão, preciso falar com o senhor! Gritei. Ele também estava indo para o bar em busca de uma bebida. Sim, de que se trata? Ele atendeu um tanto impaciente. Senhor, acabo de chegar de Jerusalém e não sei o que está acontecendo comigo. Não consigo praguejar, não consigo beber, não consigo fumar nenhum cigarro. Estou precisando de auxílio. Preciso conversar com o Senhor. Eu quero ser salvo. Ele me examinou da cabeça aos pés por um momento e em seguida disse: Desculpe-me, soldado. Estou muito ocupado. Falaremos em outra ocasião. E lá se foi, cantina adentro, tomar seu drink. Minha vontade era gritar. Queria xingá-lo, mas não consegui. De fato, nas 2 semanas seguintes, não pude tomar um gole ou acender um cigarro. Não pude nem mesmo ir ao cinema. Tudo o que eu conseguia fazer era pensar a respeito de Jesus. Continuei procurando alguma leitura que me orientasse sobre como ser salvo. Acabei encontrando uma tradução moderna das cartas de Paulo. E como gostei de ler aquele livro! Era tal qual um gole de água fria no meio do deserto. Embora não compreendesse tudo naquela leitura, senti que estava no caminho certo. Meus parceiros de copo não conseguiam entender o que havia acontecido comigo. Ei, Tommy, venha, vamos tomar um drink, diziam. Obrigado, mas eu deixei a bebida, respondia. Homem, o que está acontecendo? Você sempre bebeu conosco. Ganhou na loteria ou algo parecido? Eles insistiam.
Talvez esta vida danada do deserto o esteja perturbando. Outro sugeriu: é isso aí. E sabem quem será o próximo nesse embalo? Eu, disse outro. Esperem um minuto, rapazes. Posso explicar tudo se vocês quiserem ouvir, pedi. Muito bem, pessoal. Todos juntos aqui. Vamos ouvir um doido explicar por que está maluco. Um deles convocou. Vocês vão ficar quietos? Perguntei, já impaciente. Está bem, homem, está bem. Somos todos ouvidos. Tudo começou quando Bancroft e eu fizemos aquela viagem à Terra Santa. Oba, aí vem, rapazes. O que eu disse a vocês? Um deles interrompeu e começou a cantar em falsete o hino Rude Cruz, com voz alta e esganiçada. Cale a boca, sim? Alguém ralhou. Sim. Isso nós queremos ouvir. Os outros disseram em coro. Quando acabei minha história, todos riram e gritaram e me socaram nas costas. Amém, irmão. Você voltou à religião dos velhos tempos. Um berrou. Louvai ao Senhor e passai a cerveja. Ei, doçura, que tal um uísque com soda? Aleluia, este homem está salvo. Urra! Eu estava tão zangado que seria capaz de mastigar pregos. A cotoveladas, abri caminho através do círculo de camaradas que riam ao meu redor e me dirigi à cantina. Vou mostrar a esses idiotas que eu sou capaz de consumir mais cerveja que qualquer um deles, disse para mim mesmo. Todavia, quando cheguei à entrada, não consegui entrar. Não posso explicar por quê. Só sei que não consegui.